As causas para a desnutrição são multifatoriais. Dentre elas está o comportamento tumoral, como eu comentei. E o porquê que o tumor ele pode levar à desnutrição só pelo próprio comportamento da doença. Oi, Nutri! Seja muito bem-vindo ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com um nutricionista sobre como atender o paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é sobre desnutrição. A desnutrição ela é definida pelo estado resultante da deficiência de nutrientes, que leva a uma alteração na composição corporal e leva a uma perda concomitantemente de massa gorda e massa magra, havendo perda de funcionalidade, impacto negativo no estado mental e também piora no desfecho clínico. A desnutrição é algo muito sério. E nós que atendemos os pacientes diagnosticados com câncer devemos prestar muita atenção no estado nutricional desse paciente, quais são os tipos de câncer que podem levar a aumentar o risco de desnutrição, como está a ingestão alimentar, enfim, aos diferentes fatores que podem levar o nosso paciente diagnosticado com câncer a um estado de desnutrição. E por que isso é tão importante, tão alarmante? Nutri, 80% dos pacientes diagnosticados com câncer apresentam algum grau de perda de peso, sendo que 45% apresentam desnutrição. E desse número, 12% desenvolvem desnutrição no seu estado mais grave. E 20% dos nossos pacientes diagnosticados com câncer acabam falecendo devido às complicações da desnutrição, ou seja, não complicações da própria doença, do avanço da doença, mas complicações da desnutrição, algo que poderia ter sido rastreado e manejado, evitado em grande parte dos casos. A perda de massa muscular no paciente oncológico, muitas vezes ela pode acontecer de maneira com que o nutricionista ele acabe negligenciando aquele paciente ou a equipe que o acompanha. Isso porque, em alguns casos, o paciente ele pode estar no estado nutricional de sarcopenia, onde tem a perda de massa muscular de maneira acentuada, mas a preservação ou até o ganho de tecido adiposo. Então, muitas vezes, esses pacientes sarcopênicos ou com obesidade sarcopênica, eles passam despercebidos pelo rastreamento ou até mesmo pela intervenção precoce do nutricionista. Então é muito importante que a gente se atente aos sinais que o nosso paciente apresenta e até mesmo na nossa anamnese, que a gente possa usar técnicas de rastreamento não só de desnutrição, mas também de sarcopenia para que a gente possa tratar o nosso paciente o mais precoce possível. Os tipos de câncer no qual o paciente apresenta uma maior prevalência e risco de desnutrição, normalmente são os cânceres de cabeça e pescoço, do trato gastrointestinal, como esôfago, estômago, intestino, além de pâncreas e também pulmão. De acordo com a ABAPEN, 1 a cada 3 pacientes oncológicos apresentam risco para desnutrição. E por que, Nutri? Alguns cânceres apresentam um risco aumentado para desnutrição e outros não. Bom, o primeiro ponto é o comportamento tumoral. Alguns cânceres eles são hipermetabólicos, outros cânceres eles são normometabólicos. Temos exemplo, como o câncer normometabólico, o câncer de mama, por exemplo, os cânceres ginecológicos, então câncer de útero. Esses cânceres não fazem com que a paciente tenha um gasto energético aumentado somente por conta da doença. Agora, outros fatores que podem acelerar o processo de desnutrição e aumentar o risco de desnutrição, não somente o comportamento tumoral, mas também a localização do tumor. Então, por exemplo, se for um tumor no trato gastrointestinal, é um tumor que muitas vezes vai ocasionar mais efeitos colaterais, uma sensação de saciedade precoce, uma obstrução em algum órgão, aumentando episódios de diarreia ou de vômito. Dependendo da localização do tumor, a terapia antineoplásica também vai ser focada nessa região. Então, câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, além da restrição física do próprio tumor, se for um câncer de boca, existe, por exemplo, a ação da radioterapia nessa região, causando efeitos colaterais graves que podem levar aí uma baixa ingestão alimentar.
como por exemplo uma mucosite severa ou odinofagia, xerostomia, entre outros efeitos colaterais. As causas para a desnutrição são multifatoriais. Dentre elas está o comportamento tumoral, como eu comentei. E o porquê que o tumor ele pode levar à desnutrição só pelo próprio comportamento da doença. O câncer é uma doença pró-inflamatória. As células tumorais estimulam o aumento, a produção de citocinas pró-inflamatórias e isso leva a uma inflamação sistêmica. Além disso, a maior parte dos cânceres, eles acabam ativando as 3 vias metabólicas para a produção de energia para a sua divisão celular, Então, eles acabam aumentando o gasto energético, a lipólise, a proteólise, o aumento das proteínas de fase aguda, aumentando também a toxicidade do tratamento e, além disso, essa inflamação, ela gera também distúrbios neuroendócrinos, ocasionando anorexia secundária. Tudo isso acaba impactando a ingestão alimentar do paciente e também potencializando a perda de peso e a perda de massa muscular. Pensando nos fatores ocasionados pela terapia antineoplásica que pode levar o paciente a desenvolver ali um quadro de anorexia e, como consequência, a perda de massa muscular e desnutrição, nós temos a odinofagia, mucosite, disfagia, xerostomia, náuseas e vômito, diarreia, constipação, saciedade precoce. Esses são alguns fatores que podem levar a esse quadro. A desnutrição, ela não somente vai impactar no estado físico do paciente e como consequência também no seu desfecho clínico, mas tem um impacto muito grande no estado emocional desse paciente, Então, a desnutrição, ela leva a uma piora da imunidade e como consequência dessa piora da imunidade, o paciente ele pode ter o seu protocolo de tratamento interrompido, ele pode ter mais riscos para infecções oportunistas, maior tempo de internação hospitalar, maiores complicações cirúrgicas. Além disso, um pior prognóstico, porque tem um aumento das toxicidades, a desnutrição pode levar ao aumento das toxicidades, porque os fármacos, a depuração dos fármacos acontece na musculatura e com a perda de massa muscular tem essa depuração ela é suprimida, então esse aumento de toxicidade também acaba impactando se o paciente vai ter uma boa tolerância ou não ao tratamento, isso tem impacto direto no desfecho clínico, além também de uma piora na qualidade de vida, levando esse paciente ao aumento de fadiga, a diminuição da sua função física, da funcionalidade muscular, ele passa a não conseguir mais realizar as atividades do dia a dia, que eram da sua rotina, e isso pode levar à depressão. Para vocês terem ideia, a desnutrição ela é considerada um fator de prognóstico independente para a diminuição da sobrevida. Infelizmente, muitos pacientes chegam para mim já apresentando uma perda de peso ali grave, efeitos colaterais severos, Infelizmente, a equipe médica muitas vezes acaba indicando para o profissional nutricionista somente nessas situações e não de maneira preventiva, como um protocolo realmente do início do tratamento antineoplásico. E isso é ruim porque se o paciente ele já chega com uma perda de peso grave, muitas vezes desnutrido ou apresentando efeitos colaterais muito severos, ou protocolo de quimioterapia já interrompido diversas vezes por conta de uma imunidade mais baixa, é mais difícil nós fazermos um manejo da desnutrição e dos efeitos colaterais quando comparado se esse paciente chega de maneira preventiva e a gente consegue ter intervenções precoces, até mesmo de prevenção de tudo isso, Então, o manejo ele acaba sendo mais desafiador. Além disso, dependendo do grau dessa desnutrição, essa desnutrição ela pode levar à caquexia. E a caquexia, dependendo do estágio que essa caquexia se encontra, ela não consegue mais ser revertida. Então, isso é muito complicado. Então, é muito importante que nós, como nutricionistas que atendemos esse público, a gente faça realmente um movimento de orientação, de apresentação do nosso trabalho, de discussão da importância, da intervenção nutricional precoce,
Então, que você procure conversar com os oncologistas da sua região, que você procure conversar com a equipe médica do seu paciente que chega até você, para que vocês possam, né, estabelecer ali uma linha de raciocínio e dessa forma um melhor cuidado para o paciente que está ali na sua frente. O tratamento para desnutrição não envolve somente a recuperação biológica, física, né, daquele organismo, mas também melhorar o bem-estar e a qualidade de vida daquele paciente. Então, a intervenção nutricional precoce, ela visa limitar, né, a perda de peso para que seja inferior a 5% no paciente oncológico, otimizar as funções imunológicas, minimizar os efeitos colaterais, melhorar a resposta cirúrgica, diminuindo assim os riscos de complicações no pós-cirúrgico, além, claro, de potencializar o tratamento e, né, favorecer um melhor desfecho clínico. Um erro, Nutri, que você pode estar cometendo é supervalorizar as calorias na hora de tratar um paciente com risco de desnutrição ou estado de desnutrição e subestimar e até negligenciar as proteínas nessa situação. Então, é muito comum que a gente tenha o pensamento de colocar uma dieta hipercalórica para esses pacientes, aumentar a densidade calórica das refeições, pensando até nas nutris hospitalares ou de nutricionistas de consultório que acabam atendendo o paciente com prescrição de terapia nutricional integral. É muito importante que você não só se preocupe com a evolução da dieta em alcançar ali as necessidades energéticas, bem como se preocupe em alcançar as necessidades proteicas, que para esse paciente é uma necessidade aumentada, né? Então, a recomendação de proteína para um paciente oncológico, ela varia de 1,2 até 2 gramas de proteína por quilo dia, né? Então, realmente é uma quantidade elevada de proteína que vai variar de acordo com o estado do seu paciente, né? O estresse metabólico que ele esteja apresentando, mas é muito importante que você se preocupe em alcançar a necessidade proteica. Um outro ponto importante é você se preocupar sim com o consumo adequado de carboidratos. Quando a gente pensa em manutenção e até síntese de massa muscular, é necessário o consumo adequado de carboidratos, de bons carboidratos e de maneira fracionada ao longo do dia. Então, pensando nisso, eu trouxe as estratégias principais que você pode estar utilizando na sua prática clínica para tratar a desnutrição do seu paciente. Então, a primeira é você focar em calcular a necessidade proteica desse paciente e fazê-lo alcançar o consumo de acordo com o que ele precisa ingerir por dia, dentro daquela recomendação que eu comentei. Um outro ponto importante é atentar-se para o consumo adequado de carboidratos do seu paciente. Além disso, de acordo com o estado nutricional e também de acordo com o tipo do tumor, calcular quais são as necessidades energéticas desse paciente, que pode variar no tratamento oncológico de 25 até 30 calorias por quilo dia, tendo alguns estudos que podem, que até recomendam, na verdade, dependendo do tipo do câncer, como mulheres diagnosticadas com câncer de mama com obesidade sarcopênica, a utilização ali do cálculo de 20 calorias quilo dia. Então, isso varia bastante para vocês verem que não é somente uma questão de dieta hipercalórica, né? Que tem outros fatores envolvidos que vocês devem levar em consideração para esse cálculo. É muito importante também que você vise diminuir o padrão inflamatório da alimentação, prescrevendo para o seu paciente uma dieta com uma característica anti-inflamatória, que você fracione, né, os macronutrientes ao longo de todas as refeições. Então é importante que essa proteína, que esse carboidrato, ele seja distribuído ao longo das refeições, que você utilize módulos de proteína e módulos de caloria nas refeições para otimizar caso esse paciente esteja ingerindo poucas quantidades, então que você fracione mais vezes ao dia essa refeição e que você utilize módulos, que podem ser módulos industrializados ou módulos caseiros, para estar aumentando a caloria e a proteína de cada preparação.
Além disso, é importante que você adapte a consistência para esse paciente. Então, muitas vezes, um paciente com um quadro de desnutrição, ele já apresenta efeitos colaterais, ele já tem ali uma dificuldade em se alimentar, uma anorexia, uma inapetência. Então, é importante que você, ao longo do dia, varie, né, a consistência para que ele consiga ingerir aquela consistência que ele tem maior facilidade, ou até mesmo se ele consegue comer todas as consistências, mas até uma dica para você é que é interessante você mesclar essas consistências. Então, por exemplo, algumas refeições, alimentos mais sólidos, outros alimentos mais cremosos, até porque nos alimentos cremosos, pastosos, como vitaminas, sopas, você consegue otimizar ali a caloria e a proteína daquela refeição sem necessariamente aumentar o volume, né? Então, você consegue bater mais ingredientes juntos sem necessariamente aumentar o volume daquela refeição, então fazendo com que o paciente consiga ingerir numa pouca quantidade um maior valor ali proteico e energético, por exemplo. E por último, é claro que não vai ser uma prescrição sua, mas para vocês verem a importância do trabalho da equipe multidisciplinar, né, vocês podem estar estimulando o paciente de vocês, levando em consideração a sua individualidade, o seu estado físico ali naquele momento e com a autorização do oncologista, é claro, mas estimulando que o seu paciente pratique atividade física, faça ali algum exercício, se movimente de alguma maneira, porque para reverter o quadro de desnutrição, para a síntese de massa muscular, tão importante quanto a alimentação adequada também é o estímulo a essa musculatura. Então é importante realmente esse trabalho em conjunto. Pensando em você, nutri de hospital que esteja me assistindo, é muito importante que na sua instituição você utilize um rastreamento para risco nutricional realmente efetivo, tente implementar um padrão ouro, né? Nós temos a NRS 2002, que ela é simples de ser aplicada, ela é rápida, e até mesmo a equipe de enfermagem pode estar fazendo isso, mas para que você possa realmente pegar, né, que você possa ali ter em mãos o maior número de pacientes internados que estejam realmente com risco nutricional, que eles acabem não sendo negligenciados, né, subestimados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esses pacientes caracterizados, né, com risco nutricional, que você possa ter ali uma avaliação nutricional adequada e precoce. Então, se for necessário, que você possa estar alterando a consistência da dieta, que você possa estar adaptando a dieta de acordo, claro, né, com os protocolos da sua instituição, que você possa estar prescrevendo também módulos ou suplementos nutricionalmente completos, né, para esse paciente estar tomando durante a internação. E caso, de acordo com a sua avaliação, esse paciente tem indicação da passagem de sonda, né, da prescrição da terapia nutricional enteral, que você possa estar conversando com a equipe médica para uma avaliação mais precisa desse paciente. Nutri, pensando naquele paciente que não tem condições financeiras de arcar com o custo de um suplemento nutricionalmente completo ou com uma dieta, né, integral, o que você pode estar fazendo? Indicar que ele procure as instituições de apoio ao câncer da região que ele reside, porque muitas vezes essas instituições elas ganham, né, amostras de suplemento e elas distribuem entre a comunidade carente. Além disso, se for uma dieta integral, esse paciente com uma carta, né, assinada por você, nutricionista, assistente social e o médico responsável, ele consegue pelo SUS dar entrada para conseguir a dieta que ele precisa, mas para isso é necessário passar por uma avaliação e preencher esse documento. Um outro ponto também que você pode estar fazendo é ensinando esse paciente a fazer suplementos calóricos e proteicos na sua casa. Então, você pode estar elaborando receitas que você julga interessante, que sejam hipercalóricas e hiperproteicas. Eu, por exemplo, elaborei um livrinho de receitas com esses shakes proteicos e energéticos que eu testei na minha casa e que eu calculei e que tem em torno aí de 300 calorias e 20 gramas de proteína, que se aproxima muito desses suplementos nutricionalmente completos. É claro que essas versões caseiras, muitas vezes, não vão ter todas as vitaminas, minerais, os micronutrientes que são adicionados nesses suplementos industrializados. Contudo, pensando nos macronutrientes, a gente consegue atingir mais facilmente.
Então, Nutri, para finalizar, pensando em tudo que nós conversamos até agora, eu tenho uma dica de artigo muito legal para que você possa estar baixando aí na sua casa e lendo. É um artigo da Carla Prado, em associação a outros autores, e o nome do artigo é Intervenção Nutricional para Tratar Perda de Massa Muscular no Câncer. E esse artigo ele é bem legal porque ele é um compilado, né, das informações mais atuais que nós temos para o manejo realmente de perda de massa muscular no câncer. Então ele faz um resuminho bem legal das principais causas, né, que levam à desnutrição e à perda de massa muscular. E eles colocam, né, tópicos de quais seriam as melhores intervenções nesse tipo de paciente. Primeiro é calcular a necessidade energética desse paciente, que fica, de acordo com esse artigo, fica entre 25 e 30 calorias quilo por dia. Calcular a necessidade proteica entre 1,2 e 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. A utilização de alguns aminoácidos e derivados, como leucina, creatina, HMB. A utilização de ômega 3, a utilização também de vitamina D e, na verdade, prestar atenção em como está a vitamina D do seu paciente, se tem a necessidade de estar suplementando ou não. A vitamina D ela é muito importante para o tratamento da desnutrição e também para reverter a perda de massa muscular, bem como para manter a massa muscular do seu paciente como uma estratégia preventiva. E eles também, né, os autores alertam a importância, né, do trabalho da equipe multidisciplinar para o manejo da desnutrição e da perda de massa muscular. Então, não só o nutricionista, mas um oncologista, o psicólogo, o educador físico, entre outras profissões que são tão importantes no tratamento do paciente oncológico. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado das explicações, das dicas. E se você gostou, então fica ligado, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. E vem comigo, porque comigo você não fica mais de mãos atadas.